Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, do nosso querido canal Felipe Martins Vida Produtiva. E no vídeo de hoje eu quero ser bem direto com vocês, tá? Hoje eu vou ensinar para vocês uma fórmula lá do pacote de fórmulas do Notion 2.0. São novas fórmulas que vieram para agregar o produto, deixar o Notion muito melhor, muito mais rápido, muito mais prático. Essa fórmula, o nome da fórmula é MAP. O que essa fórmula faz para a gente, tá? Resumindo, ela nos possibilita organizar o nosso banco de dados buscando em outro banco de dados sem a necessidade de utilizar aquela outra fórmula, aquela outra função, propriedade do Notion chamada rollup. Se vocês se lembram, né, se vocês assistiram vídeos aqui do canal, todas as vezes que eu quisesse buscar de um outro banco de dados, então eu tenho o banco de dados A, nome de alunos de uma turma, e eu quero trazer para um outro banco de dados chamado notas de alunos, eu quero buscar o nome dos alunos, o que eu teria que fazer? Primeiro eu faria uma relação com o banco de dados alunos, e depois eu teria que fazer um rollup. Um rollup seria ir lá naquela tabela que eu fiz a relação e buscar alguma propriedade. Com isso, um banco de dados, eu tinha que ter pelo menos duas colunas, né, duas propriedades na minha tabela, porque uma era para relacionar e a outra era para fazer um rollup. E qual o problema que isso gerava para a gente? Se eu estou trabalhando com 10 bancos de dados, por exemplo, e um 11º banco de dados, onde eu vou agrupar a informação desses 10 bancos de dados aqui, eu teria que fazer 10 relations, 10 relações, até aí tudo bem. Só que eu teria que fazer mais 10 rollups. Ou seja, 20 propriedades, 20 colunas dentro desse banco de dados que eu iria agrupar tudo. O nosso banco de dados ia acabar ficando muito grande. Isso é ruim para a organização ali do Notion, você tem que acabar ocultando as propriedades, fica algo muito grande, o risco de você fazer besteira, acabar apertando em coisas erradas ali é muito grande. Com a fórmula que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, que é a MAP, você consegue eliminar o rollup e consegue eliminar também a necessidade de criar vários rollups para trazer todas essas informações. Você pode fazer em uma propriedade só, somando, no caso, no meu exemplo hoje que é somando, de uma maneira que, cara, você limpa o seu banco de dados, porque você vai fazer tudo ali em uma única coluna. Eu achei muito prática. De novo, eu não sou profissional do Notion, o Notion não me paga, eu não tenho vários templates, eu não uso, o Notion não é a minha atividade fim. Eu conheci o Notion em 2017, se eu não me engano, não, 2017, minto, 2019, 2020, gostei do Notion, mas eu só usava o Notion como lista de tarefas. Comecei a assistir alguns vídeos do Brasil, vídeos de fora sobre o Notion, comecei a descobrir o poder dessa ferramenta. De lá até agora, o Notion virou tudo isso que vocês conhecem. Eu aprendi a criar sistemas gamificados, eu aprendi a programar dentro do Notion com a linguagem de programação específica deles, mas tudo para uso próprio, alguns templates que eu fiz para vender, mas nada como atividade fim, que eu gaste aqui horas me especializando no Notion. Não, eu tenho uma necessidade, o que eu faço em tudo da minha vida. Eu tenho um problema, eu tenho uma necessidade, vou lá e descubro como resolver esse problema, essa necessidade e aplico. O Notion é a mesma coisa. Eu quero fazer determinada coisa, vou lá, estudo alguma coisa do Notion, busco referência em outros canais lá de fora, que as pessoas explicam, aqui do Brasil também. Aplico, entendi, faz sentido, é muito bom, quero e trago aqui, quero não, trago aqui e ensino para vocês. Então o intuito do vídeo é simplesmente esse, mostrar para vocês uma nova fórmula, nova, mas não tão nova, que vai facilitar muito a vida de vocês. Espero que vocês gostem, vamos lá para a tela do meu computador. Então, já estamos aqui na tela do meu computador e vamos lá. Vou mostrar para vocês. Deixa eu só aumentar o zoom aqui. Acho que tá bacana. Beleza, vamos lá. O que eu tenho aqui? Vou mostrar para vocês. Esse aqui é o banco de dados de player, como eu falei para vocês, né? Então aqui, ó, olha o tamanho que esse banco de dados tem hoje. Porque eu tenho aqui os totais, aí eu tenho aqui os bons hábitos, e aí percebam, bons hábitos aqui é a relação, e aí depois eu tenho um rollup para trazer o XP dos bons hábitos
e as coins dos bons hábitos. Aí eu relaciono aqui os maus hábitos e a mesma coisa. Eu vou lá para trazer o XP e as coins. Depois eu relaciono aqui os projetos, XP dos projetos, coin dos projetos. Depois tarefas, aí eu relaciono a tarefas, XP das tarefas, XP coins das tarefas. Depois objetivos de foco, enfim, que é um outro método que eu tenho aqui no meu sistema. Ele traz, eu relaciono a tabela, trago o XP, trago as coins. Depois a única coisa, enfim, que é um outro ponto aqui que eu tenho do meu sistema, eu relaciono a tabela, trago XP, trago as coins. Então, vamos contar aqui, ó. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis bancos de dados. E aí, para cada banco de dados, eu tenho a relação, eu tenho o XP que eu trago e eu tenho as coins, ou seja, 6 vezes 3, 18 colunas. Deixa eu abrir essa tabela aqui de players para vocês entenderem o que eu estou falando, como que fica grande isso aqui na prática. Aqui, ó. Então a tabela fica enorme, 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 porque eu tenho uma quantidade muito grande de colunas para trazer o resultado que eu preciso trazer. E agora que vem a grande sacada da coisa. Vamos entrar aqui. Então, deixa eu voltar para cá. Vamos entrar aqui no banco de dados e tá aqui. Então, qual é a primeira? Aqui tá a fórmula, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Não, acho que aqui tá bom. Aqui. Como que funciona essa fórmula na prática, tá, pessoal? Como que funciona essa fórmula na prática? Primeira coisa que vocês precisam entender. Deixa eu abrir um banco de notas, um bloco de notas aqui. Aqui, ó. Como usar map no Notion, beleza? Primeira coisa que vocês precisam entender. Primeira coisa é fazer a relação com o banco de dados onde a informação está. E aí o que vocês vão fazer? Então vamos voltar aqui ao exemplo da minha fórmula. Eu tenho aqui o banco de dados bons hábitos. Então temos aqui bons hábitos. Então, voltando aqui, né? O que a gente precisa entender? Como usar o map no Notion? Primeira coisa, fazer relação com o banco de dados onde a informação está. Ou seja, então vamos voltar aqui na fórmula. Bons hábitos. Bons hábitos é a tabela. Então eu tenho uma tabela, tá aqui, ó, bons hábitos, que eu fiz a relação no meu banco de dados. Como que na prática funciona isso? Eu venho aqui, chamo uma nova propriedade, venho um relation e vou lá achar a tabela que eu quero, bons hábitos, tá? Aqui eu clico nessa tabela, não vou clicar nesse momento, mas quando eu clico, essa tabela, a relação é feita aqui, beleza? Fiz a relação onde eu referencio essa tabela de player lá na tabela de bons hábitos. Ok? Fiz isso. O que eu preciso, qual é o segundo passo? Eu preciso entender qual a propriedade da tabela de bons hábitos que eu quero trazer para cá. Então, vamos voltar aqui, a segunda coisa. Identificar qual propriedade da tabela relacionada que eu quero trazer. Então, vamos só entrar aqui dentro de bons hábitos, ó. Bons hábitos. Abrimos aqui, ó. Então, eu estou dentro da tabela de bons hábitos. Dentro da tabela de bons hábitos, eu quero trazer essa propriedade aqui, ó, XP ganho. Eu quero trazer XP ganho
e quero trazer coin ganho. Mas vamos fazer de XP primeiro. Eu quero trazer isso aqui, ó, XP ganho. Então vamos voltar aqui. Vamos voltar na fórmula. Então eu tenho aqui, ó, coins ganhos. E depois, por fim, a fórmula é indicar o que eu quero fazer com essa informação. Terceiro, indicar o que quero fazer com essa informação. Eu posso simplesmente, eu tenho várias maneiras diferentes de trazer essa informação. Eu posso simplesmente mostrar a informação, eu posso contar a informação e eu posso somar a informação. Nesse caso, no nosso exemplo, queremos somar. Por isso, usaremos sum, que é aqui, ó, sum. Então vamos montar a fórmula, tá? Vamos duplicar propriedade. Essa daqui. Vamos colocar aqui, ó. Exemplo XP. Só para ficar bem didático. Tá aqui. Exemplo XP. Vamos deletar tudo. Beleza? Então vamos começar. A gente digita aqui map, abre parênteses. E aí eu vou procurar aqui no meu... O Notion ele já relaciona aqui para mim todos os meus bancos de dados que eu tenho relação. Ele é indicado por essa setinha aqui, ó. Bons hábitos, eu tenho maus hábitos, eu tenho essa aqui de maus hábitos, mas vocês ignoram. Essa daqui, ó, bons hábitos, maus hábitos, projetos. O que mais que eu tenho aqui, ó? Objetivo de foco, a única coisa e projetos. Então, projetos está aqui. Vamos pegar aqui, ó, bons hábitos, beleza? Peguei bons hábitos. Aí, qual é o próximo passo? Eu ponho vírgula, escrevo current. É necessário escrever esse current aqui. Enfim, é a regra do Notion. Aperto ponto. No momento que eu coloco ponto, o Notion já me conecta aqui do lado. Ele já me conecta ao banco de dados bons hábitos. E eu só preciso descer aqui e procurar, ó, XP ganho. Beleza? XP ganho. Aí eu fecho parêntese. E aí percebam que ele vai trazer todas as informações do banco de dados, como eu falei. Tem várias funções para essa fórmula. Só que aqui, nesse momento a gente vai somar. Então eu vou colocar ponto, vou escrever sum, vou abrir e fechar parênteses. E o que acontece? Ele já somou para mim, 85. 85. Vamos procurar aqui, ó, bons hábitos XP, aqui, ó, 85. Exatamente o que o Rollup faria por nós. Exatamente o que ele faria. Então, agora a gente só vai completar. O que eu vou fazer aqui, ó? Coloco um mais, desço e vou escrever a mesma fórmula para todas as outras coisas que eu preciso somar. Então, maus hábitos, vírgula, current, ponto. Aí eu já escrevo XP ganho, fecha parênteses, sum, abre, fecha parênteses, 105. Ele já está somando lá da tabela de maus hábitos. Dou um Enter, mais, aí escrevo aqui de novo, ó, map, projetos, vamos pegar projetos agora, vírgula, current, ponto, XP ganho, fecha parênteses, sum, abre e fecha, mais, dá Enter, para ficar organizado, map, vamos pegar tarefas agora, tarefas, vírgula, current, ponto, XP ganho, fecha parêntese, ponto, sum, abre e fecha parêntese. Vamos dar mais um mais aqui, dá um Enter, map, a gente vai colocar a única coisa,
ponto, vírgula, current, XP, fecha parêntese, ponto sum, abre e fecha parêntese. Por que é importante a gente manter um padrão no nosso banco de dados, pessoal? Vocês perceberam que fica mais fácil de fazer a fórmula. Eu sempre coloco a mesma estrutura em todos os meus bancos de dados gamificados, por exemplo, que é essa propriedade chamada XP ganho, para fazer a contagem do XP que eu ganho ali naquele banco de dados. Então fica fácil para construir a fórmula. A organização é tudo. Aí eu venho aqui, map, vamos para o próximo, acho que é objetivo de foco. Aqui, objetivo de foco, vírgula, current, ponto, XP ganho, fecha parênteses, sum, e salva. Vamos ver se agora bate, ó. 1255, que bate exatamente com os 1255 que nós tínhamos na fórmula antiga, que era aquela fórmula que eu tinha que fazer a relação, depois fazer o rollup, depois do rollup eu fazia uma outra propriedade para somar esses rollups. Então eu facilito isso. O que eu tenho que fazer? Faço a relação e depois eu só venho somando. Muito fácil, muito prático. E aí, para finalizar o vídeo, exemplo de XP, eu não vou fazer, tá? Para o vídeo não ficar longo, mas aqui, ó, exemplo coins. Quando eu venho aqui em coins, ó, é a mesma estrutura, só que ao invés, quando eu coloco aqui vírgula current ponto, ao invés de colocar XP ganho, eu coloco coins, né? Coin ganho. E faço a mesma estrutura de soma. E aí ele me traz aqui, ó, 623.5, que é a mesma informação que eu tenho aqui, 623.5. Resumindo, voltar aqui a câmera, porque com essa função, com essa propriedade, enfim, com essa fórmula do Notion, eu consigo reduzir drasticamente o tamanho dos meus bancos de dados. Isso, gente, quando você está construindo grandes coisas no Notion, ou até mesmo pequenos bancos de dados, vai facilitar muito, fica organizado. E fora que você aprende a manipular uma fórmula, como se você fosse um programador. E de novo, eu falo aqui para vocês, gente, eu não sou programador, eu não sou desenvolvedor, mas eu gostei, me apaixonei pelo Notion, pela maneira que ele, enfim, dispõe ali das construções que você pode fazer. Eu não sou gestor, sou gerente de projetos, melhorias contínuas. Vocês podem perceber pelas outras coisas que eu trago aqui no canal. Treino pessoas em processos, melhorar processos e etc. Faço gestão de projetos, mas o Notion fez com que eu passasse a dominar e aprender uma habilidade que eu sempre quis ter, que é manipular fórmulas, criar estruturas automatizadas, fazer uma organização mais robusta e utilizar da gamificação. Então isso acaba desenvolvendo um novo skill em vocês, beleza? Por fim, o que eu gostaria de falar, né? Se vocês gostaram, peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, é muito importante. Isso, e até a próxima. Fui!